Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje vamos estar falando sobre crentes analfabetos funcionais. É um assunto um tanto quanto delicado, mas que tem uma conotação profética muito forte. Eu quero te mostrar de onde saiu essa conotação profética e como isso afeta a nossa vida nos dias de hoje. Vamos lá? Vamos primeiro para o texto. 2 Timóteo 3, 1 a 7. Nosso querido irmão Shaul Hashaliah, o enviado Shaul, escrevendo as palavras a Timóteo, dizendo: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, temerários, inchados, mais amigos dos deleites do que amantes de Elohim, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Bem, esse texto ele é muito denso, muito rico. Não vou falar hoje sobre toda essa riqueza que esse texto tem, porém estarei fazendo uma outra coisa. Eu vou pegar a parte que nos cabe aqui sobre esses tempos trabalhosos em que as pessoas aprendem e não conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Vamos lá? Bem, como eu disse, hoje nosso tema vai ser muito intenso. Vamos tratar de crentes analfabetos funcionais. Mas a pergunta é: o que é isso? O que são analfabetos funcionais? Como é que nós aplicamos isso ao nosso meio? Porque nós estamos falando de pessoas que amam ao Senhor, que temem ao Senhor e que, teoricamente falando, são pessoas que leem a Bíblia, estudam a Bíblia, oram, buscam a face do Eterno e etc. Mas vamos ver tecnicamente o que significa esse termo, tá? Vamos lá. O que é analfabetismo funcional? Vejamos. O analfabetismo funcional está relacionado com a dificuldade de compreensão de textos, muito embora o indivíduo seja tecnicamente alfabetizado. Então isso significa o seguinte: o cara sabe ler e escrever, é uma pessoa normal, mas quando ele precisa compreender um texto, interpretar um texto, ele tem uma grande dificuldade de fazer isso. Isso é uma herança, irmãos, dos nossos últimos governos, e também é uma jogada do maligno para produzir esse fim dos tempos com as pessoas que têm dificuldades de entender a Bíblia, tá? E aí a gente vai passar por uma série de coisas e nós vamos ver quantos problemas isso vão acarretar e já estão acarretando na nossa vida. Vamos lá. São chamados de analfabetos funcionais os indivíduos que, embora saibam reconhecer letras e números, são incapazes de compreender textos simples, bem como realizar operações matemáticas mais elaboradas. No Brasil, conforme pesquisa feita pelo Instituto ProLivro, 50% dos entrevistados declaram não ler livros por não conseguirem compreender seu conteúdo, embora sejam tecnicamente alfabetizados. Outra pesquisa realizada pelo Instituto Paulo Montenegro e pela Ação Educativa revelou dados da 8ª edição do Indicador de Analfabetismo Funcional, o INAF, cujos resultados são alarmantes. Amados, essa foi uma pesquisa feita já há algum tempo, mas ela não foi feita só com gente incrédula, só com gente católica, não, foi feita com todo mundo. Isso é um dado alarmante, porque metade, então, dos crentes são analfabetos funcionais.
E isso quer dizer que essas pessoas são incapazes de compreender textos simples da Bíblia. E entre esses analfabetos funcionais, temos muitos pregadores, muitos professores, coloca aspas duplas aí, tá? Teólogos, tem muita gente que não consegue compreender isso aí. Por isso eu disse que o tema hoje seria intenso e delicado, porque nós vamos colocar as mãos, não é nem o dedo, nós vamos colocar as mãos em feridas de pessoas que têm ido para as redes sociais para poderem ensinar, mas sem o mínimo conhecimento necessário para tal, tá? Vamos continuar aqui. De acordo com o INAF, a alfabetização pode ser classificada em 4 níveis: analfabetos, alfabetizados em nível rudimentar, ambos considerados analfabetos funcionais, alfabetizados em nível básico e alfabetização em nível pleno. Esses 2 últimos considerados indivíduos alfabetizados funcionalmente. Então, a gente percebe que quando a pessoa ela encaixa na categoria de analfabeto funcional, ela é considerada como alguém que foi alfabetizado em nível rudimentar. E por que isso? Primeiro porque nas escolas, tá? Atualmente, as crianças não são ensinadas a pensar, elas não são ensinadas a raciocinar, não dão um texto para ela e falam para que elas possam interpretar os textos. Haja visto um problema grande na hora de se fazer as provas, o Enem, por exemplo. A grande barreira do Enem, o que é? A redação. A redação, que tem um peso tão grande, acaba sendo um grande problema para a maioria dos alunos. Por quê? Porque eles não sabem desenvolver um assunto, eles não conseguem raciocinar em cima de algo que é simples, tá? Conforme a pesquisa, que aplica um teste avaliando as habilidades de leitura, escrita e matemática, o domínio pleno da leitura vem sofrendo queda entre todos os entrevistados, tendo eles concluído ensino fundamental ou ensino superior. Isso mostra, amados, que as pessoas não conseguem ler direito. Misericórdia! Imagine se você pede para alguém na sua congregação, na sua sinagoga ou na sua igreja ler a Bíblia em voz alta e essa pessoa não consegue. Isso é um problema grave. Os dados mostram que o problema de analfabetismo funcional deve ser levado a sério, pois a dificuldade de compreensão dos gêneros textuais, mesmo os mais simples e mais acessados no cotidiano, prejudica o desenvolvimento intelectual, profissional e pessoal do indivíduo. Então, irmãos, nós temos aqui mais uma vez algo terrível que está acontecendo no nosso país e de uma forma muito mais intensa nas nossas igrejas, fazendo com que as pessoas não consigam entender nada, sabe? Ela não consegue ler, escrever um texto. E uma coisa interessante, irmãos, é que nós temos informações de que estão à caça de escritores em todas as áreas, inclusive no mundo secular. A pergunta é: por que editoras estariam à caça de escritores? É porque essas pessoas estão em extinção. Pessoas que escrevem bem, que raciocinam bem, que concatenam ideias, que formam grupos, conjuntos de ideias, que levam a resoluções ou a conclusões. Está ficando cada vez mais raro. E isso faz com que as pessoas, por exemplo, nas igrejas, acabem derivando para uma outra área, que é aquela questão do oh glória, oh aleluia, e ficam só nisso aí. Se não gritar, porque a coisa não foi boa. Então os pregadores hoje têm sofrido de uma série de problemas por causa dessa questão. O que isso tem a ver conosco, nós que somos crentes? Porque a pesquisa, ela é indiferente, se é para crente, se é para pessoa que não está na igreja, etc, né? Mas o que isso tem a ver conosco? Vamos ver aqui. Tudo. Por quê? Hoje o maior problema que temos no meio dos crentes pode ser definido como analfabetismo funcional dos crentes. Um crente não consegue ler a Bíblia,
Um crente não consegue interpretar um texto de forma coerente. As pessoas não conseguem juntar ideias, juntar questões simples entre si. E isso, irmãos, tem sido horrível, porque isso tem produzido heresias no nosso meio cada dia maiores. E as redes sociais são pródigas para isso. E a gente percebe o seguinte, que as pessoas vão para as redes sociais, aprendem meia dúzia de conceitos, vão para as redes sociais já quererem ensinar. Sem uma formação, sem um conhecimento, sem um desenvolvimento naquilo. E uma coisa que é bem interessante, amados, é quando você pega um artigo ou um vídeo e ele começa assim, a verdade sobre. E aí você fica pensando assim, se é a verdade, isso significa que tudo que foi feito até então é mentira. Aí quando você vai ver o conteúdo daquela publicação ou daquele vídeo, chega a dar dó. Sabe? E chega a doer no coração mesmo, porque são cada barbaridade que só a misericórdia de Yeshua para nos ajudar. Mas o que é isso? Do que nós estamos falando? Falta de capacidade de pessoas interpretarem as escrituras de forma correta. Uma das coisas que nós precisamos entender é que a maioria das respostas das nossas perguntas acerca da Bíblia estão na própria Bíblia. E geralmente as perguntas de um texto estão alocadas em seu contexto. E aí, quando nós buscamos então trazer uma informação, o que nós precisamos é ler o texto e todo o seu contexto. Tá? Então, essas pessoas que nem conseguem ler a Bíblia direito, como é que elas vão interpretar a Escritura? E o duro não é isso. O duro é que tem gente que é um analfabeto funcional e ainda vem falar de hebraico. E é impressionante, quando a pessoa ainda chega e fala assim, por que no hebraico está escrito assim, assim? Quantas vezes nós nos deparamos com pessoas e quando nós perguntamos a essas pessoas em que original isso está escrito, quando você manda, às vezes, um print de um original, a pessoa não sabe ler, a pessoa não consegue, e ela muda de assunto e vai embora. Os irmãos estão entendendo a gravidade do que nós estamos vivenciando? Nós temos pessoas que estão desviando outras pessoas da verdade, porque julgam ser eruditos, mas na realidade são analfabetos funcionais. Misericórdia! O diabo trabalhando de uma forma intensa em nosso meio, porque Shaul Hashaliach diz que isso aconteceria. Vamos falar um pouquinho de interpretação de texto, tá? Muita calma agora. Você sabia que existem algumas regras para a interpretação de um texto? Não pode pegar um texto e sair falando qualquer coisa sobre ele, tá? Você sabia também que tais regras, na maioria das vezes, não têm sido obedecidas na interpretação de um texto bíblico? Eu vou mostrar para vocês algumas coisas, e como nós convivemos com muitas pessoas, principalmente em redes sociais, eu tenho muitos grupos, e aí eu vejo as discussões dos grupos, tá? E dentro dessas discussões a gente percebe que ninguém está obedecendo regra nenhuma. A pessoa coloca a interpretação dela e ponto, tá? Então, é muito complicado. E aí você pode estar me questionando assim, Rabino, mas me dá um exemplo disso. Eu vou te dar um exemplo simples. Miriam, a mãe de Yeshua, que é conhecida como Maria, né, no meio cristão. Mas o nome dela realmente é Miriam. A pergunta que se faz é o seguinte, Yeshua nasceu de um milagre ou ele era filho biológico de Yosef? Ora, se você pegar o texto bíblico, diz que Yosef não conheceu Miriam, ou seja, ele não teve um relacionamento sexual com Miriam até o momento depois que Yeshua nasceu, porque depois Miriam vai ter outros filhos que foram gerados por Yosef, mas Yeshua é gerado pelo Espírito Santo. E aí aparece lá na frente um texto que diz que Yeshua era filho
de Yosef, ou seja, diz que Yosef era pai de Yeshua. Pegam esse texto, tá? Ignoram o texto lá que fala que o Espírito Santo visitou Miriam e que que Yeshua foi gerado pelo contato que ela teve com o Espírito Santo. Pegam só o texto lá, diz que Yosef era pai de Yeshua e diz, olha aqui, ó, está escrito que ele era pai biológico de Yeshua. Aí eu quero te fazer uma pergunta: será que essa pessoa está lendo a Bíblia mesmo? Eu vou te dar um outro exemplo. Nós temos Yosef, José, pegando os seus dois filhos, Manassés e Efraim, e levando para que seu pai Jacó os abençoe. Quando Jacó tem os seus netos diante de si, ele diz para Yosef assim, ó, o negócio é o seguinte, agora eu vou falar em palavras mais fáceis de entendimento. Ele diz assim, ó, o negócio é o seguinte, a partir de agora esses dois são meus filhos, os que você gerar daqui para frente são seus, mas os dois agora são meus, eu os tomo como filhos, tanto que eles vão entrar nas 12 tribos. Os irmãos entenderam? Então, o avô toma os netos como filhos. Isso era comum no judaísmo. Então, para Yosef dizer que Yeshua era filho dele, não tinha problema nenhum, porque no judaísmo isso é comum. Entendeu? Ainda que Yosef não tenha gerado Yeshua. Mas aí aparecem esses crentes que querem pegar um texto fora do contexto, sem o apoio das demais escrituras, para poderem fazer uma grande bagunça na cabeça das pessoas. E teve cada coisa na discussão do grupo, foi inseminação, e foi isso, e foi aquilo. Então a gente começa a ficar apavorado. Você fala assim, misericórdia, que geração é essa que não consegue ler e não consegue entender o que está escrito na Bíblia? As pessoas estão vindo com ideias pré-concebidas da Bíblia, porque foram para uma igreja, depois foram para outra, aí dizem assim, agora eu quero vir para a restauração, agora eu quero estar no judaísmo messiânico. Só que vem com aquele monte de minhoca na cabeça e quer trazer isso para o nosso meio, e quer implantar isso de todo jeito. Vamos continuar. Vejamos então, falando agora sobre interpretação, né? Um texto, o que é um texto? Um conjunto de ideias organizadas e relacionadas entre si, formando um todo significativo capaz de produzir interação comunicativa. Isso é texto. Então, quando eu pego, por exemplo, um capítulo da Bíblia, ele é um conjunto dessas ideias organizadas e relacionadas entre si, que produz uma interação comunicativa, ou seja, ele comunica algo para mim do lado de cá, lendo a Bíblia. Aí ele tem um texto, ele tem dentro dele um contexto, o que é um contexto? É um texto que é constituído por diversas frases. Em cada uma delas há uma certa informação que faz ligar-se com a anterior ou com a posterior, criando as condições para a estruturação do conteúdo a ser transmitido. A interligação dá-se o nome de contexto. Então, o que acontece? Se eu tenho um versículo dentro de um capítulo, os versículos anteriores e posteriores formam o seu contexto. Se eu tiro uma frase do contexto original e vou analisá-la separadamente, eu posso ter um significado diferente daquele inicial, o que a gente chama isso de heresia. Por quê? Porque a pessoa destaca o texto do contexto e diz o que ela quer. Aí ela dá a interpretação dela, não é a interpretação da Bíblia, dá a interpretação dela. Entende? Então vamos continuar, só para você ter uma ideia do que tem mais sobre isso aqui. Intertexto. Comumente os textos apresentam referências diretas ou indiretas a outros autores através de citações. Esse tipo de recurso denomina-se intertexto. Na Bíblia, onde é que está isso? Quando algum autor cita um outro autor da Tanakh, por exemplo, Shaul citando as palavras de Moshe, Shaul citando as palavras de Isaías, Shaul citando as palavras de Jeremias. Isso chama-se intertexto. Entendeu? Porque são citações feitas por alguém de outrem. E isso, eu preciso então ir lá no texto que foi citado para entender o texto que eu estou lendo. E a maioria das pessoas não faz isso. Aí a interpretação do texto
que é o objetivo nosso aqui, diz assim: o primeiro objetivo de uma interpretação de um texto é a identificação de sua ideia principal. Todo texto carrega a ideia central dentro dele. A partir daí tem as ideias secundárias, ou seja, as fundamentações, as argumentações ou explicações que vão levar ao esclarecimento das questões apresentadas no texto em si. Mas a pergunta que eu faço para você é: quando alguém está pregando, a pessoa está usando esses recursos? Quando alguém está ensinando, a pessoa está usando esses recursos? Nas redes sociais a gente percebe isso, irmãos. Nos vídeos do YouTube a gente vê que o pessoal não usa isso. Ninguém anda fazendo isso. Essa nova geração, eles jogam a informação e afirmam e falam e dizem, e não tem como embasar e fundamentar aquilo que eles estão dizendo. Então isso é muito complicado, porque nós estamos vivendo esse tempo que é um tempo profético, e Paulo falou disso. Normalmente o intérprete do texto é convidado a, primeiro, identificar, ele precisa reconhecer esses elementos fundamentais de uma argumentação, de um processo, de uma época. Entendeu? Ou seja, eu tenho que saber do que eu estou falando, para quem eu estou falando, de que época. Eu preciso ir lá no contexto da época, preciso saber como é que as coisas ocorriam naquela época, para mim, então, depois passar para o segundo passo, comparar. É descobrir essas relações de semelhança ou diferenças entre as situações de um texto, para que eu possa, então, aplicar isso à nossa realidade, entendeu? Que é o comentar. Aí vem o nosso comentário, mas embasado em informações factíveis que eu posso analisar, que eu posso comprovar. Depois eu posso ainda ir adiante e fazer um resumo, que é concentrar essas ideias em um só parágrafo. Nesse caso é para quem está escrevendo. E eu posso parafrasear, que eu posso reescrever um texto com outras palavras. Tudo isso faz parte da interpretação de um texto. Agora, a pergunta que eu faço para você: é isso que nós temos visto? Ou não? Espero que cada um de nós seja bem sincero na nossa resposta. Condições básicas para interpretar. Vamos lá. Fazem-se necessários. Não dá para dispensar isso aqui. Primeiro, conhecimento histórico. No caso da Bíblia, eu preciso conhecer desde a criação até os dias de hoje. E é um bocado de coisa, como dizem os mineiros, né? Ou seja, eu tenho que ter um conhecimento histórico num amplo espectro da história, tá? Eu preciso ter conhecimento gramatical, estilístico e semântico, tá? Ou seja, tudo isso para mim poder interpretar um texto. E se a pessoa vai mexer com o hebraico, piorou um pouquinho mais. Por quê? Porque ela tem que ter o conhecimento da língua original, da forma como essa língua é articulada e da forma como essa língua é escrita. Porque senão a pessoa vai acabar cometendo erros graves que vão levar a interpretações completamente diferentes da verdade. Nós temos também que ter capacidade de observação e de síntese. Ou seja, eu tenho que pegar o texto, olhar para ele e sintetizar. O que eu posso tirar daqui sinteticamente? Ou seja, como se eu pegasse aquilo e fizesse uma compactação daquilo, para que eu possa trazer isso para o meu ouvinte, ou para a pessoa que está me lendo quando eu estou escrevendo. E eu preciso ter capacidade de raciocínio, ou seja, eu preciso conseguir concatenar as ideias, unir as ideias umas às outras, sempre de forma a dar um significado ampliado ao texto no qual eu estou trabalhando. Então, aqui nós temos a interpretação e a compreensão. Tá? As duas coisas estão no quadro aqui: explicar, comentar, julgar, tirar conclusões, deduzir. Depois eu tenho os tipos de enunciado. Através do texto infere-se que
é possível deduzir que o autor permite concluir que qual é a intenção do autor ao afirmar que. Isso tudo na hora da interpretação. Na hora da compreensão, o significado é intelecção, entendimento, atenção ao que realmente está escrito. Precisa olhar o que está escrito, não o que eu acho que está escrito, não é a minha opinião, mas é o que está escrito. E os tipos de enunciados são: o texto diz que, é sugerido pelo autor que, de acordo com o texto, é correta ou errada a afirmação X. E aí, no caso de ser uma narração, o narrador afirma. Então, tudo isso faz parte da minha bagagem para que eu possa ter uma boa interpretação da Bíblia. Vai vendo. Erros de interpretação. Presta atenção nisso aqui. É muito comum e muito mais do que você imagina a ocorrência de erros de interpretação. Os mais frequentes são a extrapolação, que é aquela chamada viagem, né? Quando o camarada sai do contexto, acrescentando ideias que não estão no texto, quer por conhecimento prévio do tema ou pela imaginação. Então, quanta gente viaja na Bíblia? E às vezes você vê pessoas falando coisas assim que você pergunta de onde ele tirou essa ideia. Uau! Então, isso é muito, mas muito comum, tá? A redução, que é o oposto à extrapolação, dá-se apenas a um aspecto, esquecendo que o texto é um conjunto de ideias, o que pode ser insuficiente para o total do entendimento do tema desenvolvido. Então, ao invés da pessoa viajar, ela reduz, ela vai para apenas um aspecto do texto e ignora todo o restante dele. Ignora contexto, ignora as palavras-chave que estão no texto, ela ignora contexto histórico, ela ignora o autor, ignora tudo e pega só aquele aspecto e reduz. E não vai conseguir passar uma boa compreensão daquilo que está escrito naquele versículo, porque depois ela precisaria fazer conexões com outros versículos, mas ela fica só naquele. Tá? E a contradição, tá? Não raro o texto apresenta ideias contrárias às do intérprete, fazendo-o tirar conclusões equivocadas e, consequentemente, errando a questão relativa à interpretação. Então, veja que coisa interessante isso aqui. O texto tem ideias contrárias às do intérprete, ou seja, uma pessoa está lendo a Bíblia e ela diz, esse versículo está dizendo isso, mas quando você lê o versículo, ele está dizendo uma outra coisa completamente diferente. Nós já vimos essa situação muitas vezes, mas muitas vezes mesmo. Então, essas coisas, elas depõem contra essas pessoas que estão supostamente interpretando a Bíblia. Ou seja, são analfabetos funcionais que não conseguem entender, não conseguem ler o texto e entender o que é que estão lendo ali. Misericórdia. Percebemos então que tais posturas, quando aplicadas ao nosso dia a dia, já são muito desagradáveis. Mas quando é aplicado às Escrituras, fica ainda pior. Você imagina alguém, numa conversa, interpretar as suas palavras de forma equivocada. Já gera uma situação desagradável. Agora você imagina quando uma pessoa dessa pega a Bíblia, interpreta de forma errada e fala no meio de um grupo de pessoas. Aquilo chega a gelar o coração. Porque nem sempre você pode abrir a boca para poder corrigir aquilo ou para poder confrontar a pessoa com a ideia que ela está apresentando ali. Então isso fica muito pior, porque com respeito à Bíblia, nós estamos falando de vida eterna. Nós não estamos brincando com isso. Nós estamos falando da salvação das pessoas. E quando se começa a apresentar ideias erradas acerca das Escrituras, põe-se em jogo a salvação das pessoas. Por que isso? Porque as pessoas que estão ouvindo vão perder a credibilidade no que diz respeito à Bíblia. Então eles vão colocar a culpa não na pessoa, mas na Bíblia. Vão dizer, então a Bíblia está errada. E como é que isso ocorreu e ocorre no nosso meio? Falta de conhecimento, preparo. Isso aqui é terrível, irmãos. Como eu disse para você, pessoas leem meia dúzia de livros e já são expert. Não vão para um seminário, para uma yeshivá, para uma escola, não estudam, não têm bons mestres, não se sujeitam a aprender.
mas acham que já têm conhecimento, que podem falar do assunto como se fossem catedráticos, tá? Aí tem a falta de humildade, que é não querer reconhecer que precisa aprender. Eu posso dar um testemunho pessoal. Eu tenho 59 anos, sou formado, terminando uma primeira pós-graduação e fazendo a segunda. Sabe por quê? Porque eu preciso de conhecimento, eu preciso aprender. Então, nós precisamos buscar o conhecimento. E por que isso? Porque se eu quero alimentar as pessoas com uma palavra verdadeira, antes eu preciso ter um conhecimento e um relacionamento com essa palavra, preciso compreender, aprender de alguém que sabe mais de mim, para que depois eu possa dividir o conhecimento com as outras pessoas, tá? Buscar informações em fontes ilegítimas, corrompidas. Isso aqui é a pessoa, tá, fazendo esse tipo de coisa. Ou seja, ao invés dela procurar alguém que tenha conhecimento de verdade sobre aquele assunto, ela vai em alguém que acha que tem conhecimento, porque ele é meu amigo. Ao fulano de tal, eu conhecido meu, e ele agora diz que ele tem conhecimento de hebraico, que ele está fazendo isso, fazendo aquilo. Então, vai buscar em fontes que não tem segurança, que não tem legitimidade, que já estão corrompidas na própria fonte. E isso prejudica muito, muito, muito essa pessoa que está buscando pela verdade. Uma outra coisa que atrapalha também é esse orgulho, a arrogância, essa tentativa de impor a sua verdade aos outros. Quando a pessoa pega, por exemplo, no caso que eu citei, ela diz assim: a Miriam, o Yeshua não foi gerado pelo Espírito Santo, como está escrito, como está profetizado. Não, mas Yosef, ele é pai biológico de Yeshua. Ela está tentando impor uma verdade às pessoas que é contrária à Bíblia. Então, isso se chama orgulho, isso é arrogância. Porque a pessoa vem com uma argumentação que pode ser facilmente derrubada, mas quando você fala sobre isso, a pessoa, não, porque você que não está entendendo. Você que precisa receber uma revelação sobre isso, para você poder então entender. É complicado. Enfim, estamos vivendo realmente tempos difíceis, misericórdia, sabe? E esse tempo é um tempo em que a gente precisa tomar cuidado para não perder a nossa salvação, não perdermos as nossas convicções na Bíblia e no Senhor por conta de meia dúzia de pessoas que têm fugido da verdade, né? E têm colocado a sua verdade como se fosse a verdade do Senhor. Mas o que eu quero dizer para essas pessoas é que cada um dará conta de suas palavras e atos. Quem sou eu para julgar alguém, irmãos? Só posso aqui apresentar alguns fatos, apresentar algumas circunstâncias que transcendem a nossa capacidade de ajudar essas pessoas. E por que eu digo isso? Porque todas as vezes que a gente vai conversar com uma pessoa dessa, essa pessoa já vem de uma forma agressiva nos atacando. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas eu participo, como eu disse para os irmãos, já de grupos aqui na internet, principalmente no WhatsApp, em que quando a gente vai falar para alguém sobre alguma coisa que está errada, a pessoa não aceita de jeito nenhum e vem armada, e vem para cima. E ela tenta desqualificar aquilo que você apresenta como factual, como uma prova. Aí a pessoa tenta desqualificar. Numa dessas conversas que eu tive com uma pessoa assim, eu disse uma coisa para a pessoa, eu disse: você está parecendo advogado de presídio, que tenta desqualificar as provas do juiz para poder beneficiar o bandido. Então isso é uma coisa muito séria, e infelizmente é o que está acontecendo hoje. Seguindo o conselho de Shaul, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. É o que a gente tem procurado fazer. Eu hoje tenho tido o privilégio e o prazer de ter contato com verdadeiros mestres, rabinos, homens de Deus, que têm nos ensinado ainda mais a profundidade das Escrituras. E eu louvo ao Eterno por isso estar acontecendo, porque uma coisa que eu disse ao rabino, que é o nosso mentor, eu falei para ele assim: eu quero ser sempre aluno, eu quero ser um eterno aluno.
Então, isso é o que a gente precisa, irmãos, porque nós temos a necessidade de aprender para ensinarmos aos outros. Finalmente, estamos terminando esse vídeo. Baruch Hashem, que o Eterno te abençoe em nome de Yeshua. Nós nos veremos no nosso próximo vídeo. E se você gostou do vídeo, dá um like aí, tá? Compartilhe esse vídeo, comente e fale para todo mundo do trabalho que nós estamos fazendo, porque o nosso objetivo aqui é trazer edificação ao corpo do Messias. Que Hashem te abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa.